O Instagram derrubou aí a live, fechou tudo aqui, viu? Vamos esperar aí o pessoal entrar de novo. Vamos persistir, não tá fácil não. Matheus, Rafael, gente, caiu aí a live. Fechou tudo aqui, não sei o que foi que houve. Deixa o Quirino entrar aí novamente, tá? Que é o secretário nacional, doutora Edivânia Oliveira, Maiara, tudo bem, pessoal? Davi Santos, sejam bem-vindos, Cíntia. Nós vamos falar hoje aí com o secretário nacional do governo Bolsonaro de política antidrogas, tá? Deu pane comunista, é verdade, o nome da pane é comunista agora. Meu amigo Weber, tudo bem, meu amigo? Como vai? Alexandre Almeida, o Weber aí, conselheiro tutelar, também tem uma experiência bastante grande aí, né, Weber, na área de política antidroga. Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Deixa eu esperar aí o Quirino conseguir retomar aqui, viu, gente? Deixa eu mandar para ele aqui o link. Quirino Cordeiro. Mandei aqui para ele. Esperar ele chegar. Então, gente, para quem está chegando agora, hoje nós vamos fazer uma live aí específica sobre política antidrogas. Eu vou ter o prazer aqui. E aí, Quirino? Meu amigo, maravilha. O Instagram fechou a gente aqui, viu? Não, estamos de volta aqui. Não vai ser fácil tirar a gente, não, né? Vai não. Então, Quirino, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho aí da sua história, né? E como é que está sendo sua experiência aí à frente da Secretaria Nacional de Cuidados e Política Antidroga, né? Uma pasta bastante importante. Eu acompanho casas de atendimento, né, de casa de passagem de sem-tetos, a gente vê o quanto a droga ainda pesa, né, sobre a vida dessas pessoas que tinham casa, perderam tudo para as drogas e se encontram em situação de rua. Mas, enfim, queria aí que primeiro você começasse se apresentando, secretário, para que as pessoas conhecessem aí o Quirino. Bom, então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Uma grande satisfação estar aqui com o seu público, né, que te acompanha. Eu sou médico de formação, sou psiquiatra. Estou aqui na Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, aqui no Governo Federal, uma secretaria que fica no Ministério da Cidadania, né? Só para que os amigos possam entender, aqui no Governo Federal, nós temos 2 órgãos que cuidam das políticas públicas sobre drogas. Tem um órgão que fica lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma secretaria também, que cuida das ações que nós chamamos de ações de redução de oferta de drogas. Basicamente, cuida do enfrentamento ao narcotráfico, enfrentamento ao crime organizado. E aqui na nossa secretaria, na Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, nós cuidamos das ações que chamamos de redução de demanda de drogas. Basicamente, ações de prevenção ao uso de drogas e também de cuidado e recuperação de pessoas que, infelizmente, já se enveredaram pelo mundo das drogas, pessoas com dependência química. Então, no conjunto dessas 2 ações que o governo federal, então, tem realizado a sua política de enfrentamento às drogas no país nesses 2 anos e meio. Tá, Quirino, eu tive aí com o Edu Cabral, né, que é diretor, a gente conversou aí há um tempo e vem conversando sobre algumas questões, inclusive locais, né, na questão aí das comunidades terapêuticas, em relação ao convênio, né, que a gente está tentando aí concelebrar, né, junto com o governo do estado, que será um ganho aí bastante significativo, vai permitir um maior controle, uma gestão melhor das vagas das comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual é o cenário nacional hoje de uso e de quantas pessoas nós estamos reabilitando, né? Qual é o índice de sucesso das pessoas que entram nessas comunidades, como é que é esse trabalho, por quanto tempo fica. Queria que você explicasse assim, qual é a visão do governo e quais ações o governo tem tomado no sentido de prevenir que amanhã precise prender ou ter uma assistência social
mais forte para recuperar essas pessoas. Né? Ótimo. Vereador, então, basicamente, só para que os amigos possam se inteirar um pouco da política pública sobre drogas no governo do presidente Bolsonaro, vai lembrar que logo o presidente Bolsonaro assumiu a gestão aqui do governo federal, ainda em 2019, lá no começo da gestão, mais precisamente no mês de abril, ele acabou, então, publicando aquela que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas. Foi publicado por meio de um decreto presidencial e foi seguida, então, da publicação da nova Lei de Drogas. Essa lei foi publicada um pouco depois, em meados de 2019, e essas duas normativas, vereador, elas se alinham entre si e dão novos direcionamentos para o enfrentamento mais efetivo dos problemas das drogas na sociedade brasileira. Basicamente, essas novas normativas, elas colocam na área, então, da repressão, de segurança pública, o objetivo de nós termos ações mais duras, mais contundentes contra o narcotráfico, contra o crime organizado ligado ao narcotráfico. Aí nós temos realizado várias ações aqui no governo federal. Então, por exemplo, né, nós temos batido recorde atrás de recorde de apreensão de drogas. O governo Sim. Bolsonaro tem uma posição absolutamente contra nenhum pingo de leniência, de condescendência com o narcotráfico. A gente tem feito apreensões, então, por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, em parceria com os estados. Então, esse tem sido um avanço muito grande. Até da Marinha, viu? Como é que é? A Marinha, inclusive, também interceptou dois navios recentemente na costa do Nordeste. Sim. Nós temos também uma outra ação que é bastante importante, que além, obviamente, de você apreender drogas e prender narcotraficante, que a gente tem feito aqui no governo federal, é muito importante também a ação de descapitalizar, tirar recurso do narcotráfico, né? E o presidente Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional uma medida provisória, 885, que se transformou numa lei, Lei 13.886, que tem permitido, Léo, que se faça o que é chamado de alienação antecipada dos bens do narcotráfico. Ou seja, antes do processo contra o narcotraficante transitar em julgado, já se pode tirar o bem do narcotraficante ou leiloar esse bem e pegar o recurso e investir no enfrentamento às drogas, ou pegar esse bem e fazer a doação. Inclusive, nós temos agora trabalhado na doação desses bens apreendidos com narcotráfico para entidades, por exemplo, que trabalham no cuidado de pacientes com dependência química ou que trabalham com prevenção. Temos trabalhado também pegando as principais lideranças do narcotráfico, do crime organizado ligado ao narcotráfico, e separando, apartando essas principais lideranças da base da organização criminosa. Então, nós temos conseguido levar essas lideranças para presídios de segurança máxima, presídios federais. Isso, então, na linha do enfrentamento às drogas, enfrentamento ao narcotráfico, enfrentamento ao crime organizado. Na outra frente, que é a frente que cabe, então, a nós aqui no Ministério da Cidadania, nós temos trabalhado com ações de prevenção, e aí as ações são várias, né? Para que os amigos possam entender também, vereador Léo, nós criamos o que é chamado de Sistema Nacional de Prevenção às Drogas. Por que isso? Na verdade, a prevenção às drogas tem que se dar necessariamente em várias frentes. Então, nós trabalhamos ações aqui, por exemplo, nas escolas, nós temos trabalhado com as polícias militares, Léo, o PROERD, né? Todo o país por meio do PROERD. Nós firmamos um acordo de cooperação técnica com o Conselho dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. Nós temos trabalhado, enfim, ações por meio de prática esportiva na área de prevenção. Temos trabalhado ações, por exemplo, de prevenção ao suicídio. Sabemos que parte considerável das pessoas que morrem por suicídio apresentam dependência química. Temos trabalhado também na prevenção a acidentes automobilísticos, evitando que pessoas que usem drogas, álcool, possam, então, pegar o volante. Enfim, são várias ações na área de prevenção. E na área de tratamento e de recuperação, uma dos carros-chefe aqui que a gente tem aqui no governo federal e na nossa secretaria é a nossa parceria com as comunidades terapêuticas, que são essas casas de recuperação de dependentes químicos. Nós quadruplicamos, Léo, o investimento nessas entidades, saltamos de 2.900 vagas em 2018. Em 2019, fomos para cerca de 11 mil vagas em quase 500 comunidades terapêuticas espalhadas do Brasil afora. E o nosso objetivo é que a gente possa expandir ainda mais
esse número. E temos trabalhado também com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar, como Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, enfim. São várias as organizações que têm trabalhado conosco para dar suporte ao dependente químico depois da sua recuperação e também também dar suporte para os seus familiares. Quirino, me tira uma dúvida. Hoje o PROERD, né? O PROERD, eu lembro que na minha adolescência sempre foi muito presente nas escolas. Mas a gente sabe que hoje nas escolas existe uma tendência, né, de esquerda muito grande. E, normalmente, essa mesma corrente, né, de esquerda defende a legalização da droga como um meio de acabar com o tráfico, mas a gente sabe que existe por trás, são outros interesses. Né? Como é que tem sido, a nível nacional, essa penetração do PROERD nas escolas? A gente sabe, claro, que está muito prejudicado, né, por causa da pandemia, desde 2020 as escolas paradas, mas de qualquer forma em 2019, qual foi a experiência que vocês tiveram? E existe agora, nesse momento, eu sou presidente aqui da Comissão da Criança e do Adolescente, certo? Então, assim, isso eu inclusive vou fazer uma audiência pública sobre a educação no dia 13 de setembro, não sobre drogas, né, mas sobre educação. Mas eu queria entender como é que está isso diante de tanto aparelhamento ideológico da esquerda nas escolas. Nós sabemos, né, Léo, que nesses últimos 30 anos ou mais, a esquerda vem utilizando essa tática, né? Essa é uma tática de ocupar espaço, né? E muitas vezes colocar a sua linha ideológica por meio desse tipo de ação. É uma tática bem conhecida, uma tática gramsciana, né? Assim, que vem ali do Antônio Gramsci, que basicamente Sim. É você implantar um novo sistema através justamente dessa estratégia, de você ocupar, aparelhar e transformar o sistema. E a escola é um dos lugares preferidos, né? E um dos pontos principais dessa ocupação, né? Desse aparelhamento. Por quê? Porque justamente a escola é o lugar onde se formam pessoas. Então, se você ocupa as escolas, se você ocupa os meios que são utilizados para formar novas gerações, ou seja, que você pode utilizar aquilo ali para poder, né, essa estratégia de doutrinar novas gerações, então isso daí é o que vem sendo realizado no Brasil ao longo desses anos. O PROERD tem uma resistência de grupos de esquerda, né, que obviamente buscam colocar em marcha essa estratégia de doutrinação dentro das escolas. Entretanto, nós, do governo federal, temos tido, né, por meio da atuação do PROERD e por meio das escolas cívico-militares, enfim, várias estratégias buscando quebrar esse aparelhamento e, mais que isso, né, essa estratégia de formação de gerações, né, doutrinadas com posições políticas à esquerda. Então, nós temos feito esse enfrentamento, né? O PROERD é uma ferramenta importante de prevenção às drogas, mas não só isso, viu, Léo? O PROERD tem vários estudos mostrando, né, que a presença da polícia militar nas escolas é um fator importante para a segurança do ambiente escolar, é importante para que os alunos possam aproveitar, né, o convívio com os policiais militares para desenvolver e para interiorizar valores que vão ser importantes durante a vida adulta dessas crianças, desses jovens. E é bem interessante porque o programa específico, né, que a Polícia Militar usa no PROERD acaba não só valendo para prevenção às drogas, mas também impacta de maneira bastante positiva outros indicadores, como, por exemplo, diminuindo violência escolar, bullying dentro da escola. Então, é um programa bastante interessante e tem esse programa no governo federal, um grande parceiro. Eu sou um extremo defensor aí das escolas cívicos militares, né? Eu acredito muito no modelo. Aqui em Maceió, aqui em Maceió não, né? Lá em Maceió, porque eu estou aqui em Brasília hoje.
Mas em Maceió a gente vai ter a primeira escola cívico-militar municipal, né, que a gente conseguiu validar. Foram duas escolas pré-selecionadas, uma negou, a comunidade, né, negou, leia-se professores, e a outra a gente conseguiu aprovar. Né? Então o Maceió vai ter aí a primeira escola cívico-militar em breve. Né? Espero que a prefeitura Parabéns. dê prosseguimento rápido para que a gente possa ter ela lá. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso do modelo. Eu lembro que para a gente, aluno, era muito bacana a gente ter a polícia lá dentro, tal, conhecer até um pouco, né, de como é a polícia, como funciona a polícia. E são duas coisas que a esquerda odeia, né? O militarismo e a política de prevenção à droga. E aí, assim, eu creio que a resistência hoje deve ser muito grande por conta desse aparelhamento. Né? Mas eu acredito muito na importância desse projeto. A presença da Polícia Militar, né, toda a sua disciplina, toda a sua questão de ordem, eu acho que ajuda muito na formação do cidadão. Agora, eu queria falar contigo, Quirino, uma coisa que lá atrás, eu acho que tem uns 2 anos, 3 anos, foi distribuído um panfleto e estava assinado, se eu não me engano, tá? Eu posso falhar, mas por um dos conselhos ou algum dos sindicatos relacionado aos psicólogos. E eu fiquei muito abismado, porque o que basicamente se defendia era ensinando como se usar uma droga com responsabilidade. Né? Então, assim, tipo aquilo que o Freixo defende, a dose segura de crack, né? Ou alguma coisa parecida disso. Então, assim, coisa absurda. Né? Na época, eu me lembro que eu até fiz uma postagem, deu uma repercussão, porque o pessoal, enfim, me recriminou, porque eu expus, etc. e tal. Eu queria entender contigo, né, assim, qual é a sua visão. Claro, eu imagino qual seja, mas essa parte de doutrinação parece que está tão grande que as pessoas que estão se formando já se formam com um pensamento tão progressista que esquece, né, até o próprio objetivo da profissão, porque eu sinceramente eu não consigo entender como é que um psicólogo pode achar que a droga pode ser um caminho razoável para uma pessoa que já é dependente, porque a gente sabe onde para, né, o consumo. É só você ver as histórias das pessoas que estão ali dentro. Começa com uma dose segura, e isso caminha para uma dose não segura e para o risco da própria vida e da vida das pessoas que estão no entorno. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se esse comportamento do segmento de psicologia tem se repetido nas outras esferas, se é uma coisa, vamos dizer assim, nacional, ou se foi um problema pontual lá em Alagoas. Então, primeiro, acho que é importante a gente conversar, né? Aproveitar esse momento, Léo, para falarmos de 2 aspectos que eu julgo importantes. O primeiro deles é a concepção que se tinha para o tratamento da pessoa com dependência química antes da publicação pelo presidente Bolsonaro da nova política nacional sobre drogas. Primeira coisa, o que se buscava, então, antes, no tratamento das pessoas com dependência química, é o que nós chamávamos de redução de danos. Basicamente, o que significa isso? A ideia, o objetivo da abordagem ao dependente químico não era necessariamente ajudá-lo a largar as drogas, se recuperar das drogas, voltar para sua família, voltar para a sociedade limpo, sem ser escravo do uso das substâncias. Então, essa é a primeira questão. Então, existia o que se chamava de redução de danos, e basicamente a ideia era ajudar o dependente químico a usar drogas, tentando evitar maiores problemas para a sua vida, evitar danos para a sua vida, mas não necessariamente ajudá-lo a parar. E nós sabemos que isso daí, na verdade, não faz o menor sentido. Por quê? Porque o que marca a dependência química, Léo, é justamente a incapacidade do dependente químico se controlar em relação ao uso da droga. Então, essa questão de ajudar o indivíduo a controlar a droga, diminuir problemas relacionados a ela, isso daí, na verdade, é um grande engodo, uma grande falácia, isso daí nunca deu certo, tanto é que todos os indicadores relacionados à política sobre drogas no Brasil nos últimos anos são indicadores péssimos. Né? Então, o Brasil, por exemplo, vinha aumentando o número de usuários de drogas, aumentando o número de pessoas com dependência química, aumentando o número de pessoas dependentes químicas, usuários de drogas nas ruas, aumentando as cracolândias, cenas abertas de drogas, vinha aumentando o suicídio de pessoas com dependência química, vinha aumentando o encarceramento de pessoas com dependência química, e não porque a lei de drogas manda prender o usuário.
Isso daí também é uma grande balela que a esquerda fica defendendo o tempo todo, e o que não é verdade. O que acabava acontecendo, sim, era que a pessoa com dependência química, né, não recebia o tratamento apropriado, ficava nesse lenga-lenga de redução de danos. Isso daí, na verdade, não funcionava. A pessoa, então, se vulnerabilizava e acabava entrando em conflito com a lei, porque o camarada que é dependente químico, pô, ele chega uma hora que ele precisa da droga, né? Ele é dependente daquilo, a dependência física. Então, ele acabava entrando em conflito com a lei, traficando, roubando, assaltando, matando, para conseguir a droga. E o levava, então, para a cadeia. Ou seja, a gente não tratava o indivíduo de maneira apropriada e favorecia com que ele entrasse em conflito com a lei. O que é ruim para ele e é ruim para toda a sociedade, né? Porque é o indivíduo que vai acabar agredindo, atacando a sociedade. Então, na verdade, nós mudamos essa realidade, Léo. Nós agora, então, com a mudança do paradigma de tratamento, nós saímos dessa perspectiva de redução de danos e fomos para uma perspectiva chamada de abstinência, ou seja, ajudar o indivíduo a ficar sem usar a droga. Mas a gente tem ido além, na verdade, da abstinência. O que a gente busca mesmo é a recuperação do dependente químico, né? Que ele pare de usar drogas, que ele possa voltar a ter uma vida plena em sociedade, voltar a trabalhar, cuidar da sua família. Um outro indicativo muito ruim da antiga polícia sobre drogas, por exemplo, é o número de afastamento no trabalho no INSS de dependentes químicos, que vem aumentando no Brasil numa escalada vertiginosa. Por quê? Porque não se tratava de maneira apropriada, os indivíduos ficavam nessa abordagem de redução de danos, o indivíduo não conseguia, enfim, deixar as drogas, o indivíduo, então, não conseguia trabalhar, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, se afastava pelo INSS. Então, ou seja, era uma realidade muito ruim que nós tínhamos. Muito obrigado. E uma outra questão que é importante também a gente aproveitar aqui é que, além dessa mudança na perspectiva do tratamento, Léo, a gente também agora tem uma posição muito clara aqui no governo federal, posição essa firmada a partir da publicação da nova política nacional sobre drogas pelo presidente Bolsonaro, é que aqui no governo federal nós temos uma posição absolutamente contrária à legalização das drogas. Ô, Edu, só um minutinho, querido. Edu, fecha o microfone, por favor, aí, rapidinho. Ei, bicho, desculpa aí, é porque eu tava, uma hora dessa aqui o cara trabalhando, ó. Tá vendo? Muito bem. Todos contratando. Vamos lá, querido, continua aí, desculpa interromper aí, só para não atrapalhar. E hoje nós temos uma posição absolutamente contrária, Léo, à legalização das drogas. Essa é uma outra questão importante, né? Ou seja, hoje, aqui no governo federal, nós temos várias ações de enfrentamento a estratégias que têm sido colocadas para a legalização das drogas. Só para que os amigos possam entender, por exemplo, nós tivemos uma iniciativa da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que buscava a liberação do plantio de maconha no Brasil, por exemplo. Sim. E nós conseguimos barrar isso. Na sequência, houve no Supremo Tribunal Federal, no STF, uma estratégia de descriminalizar todas as drogas. E nós conseguimos também, com a mobilização que fizemos aqui no governo federal, junto com várias entidades da sociedade civil, nós ajudamos a organizar um movimento importante, que foi o movimento da Marcha das Famílias contra as Drogas, e o Edu, que está entrando aí com a gente, teve uma participação importante nesse movimento. Conseguimos, então, por meio de uma entidade parceira nossa, o Amor Exigente, que estava como parte no processo, estava como amigo escuro no processo, conseguiu fazer com que o STF tirasse de pauta esse tema de votação, impedindo, assim, que houvesse a descriminalização de todas as drogas no Brasil. E, agora, mais recentemente, no Congresso Nacional, nós conseguimos, enfim, evitar que avançasse um processo de criação do marco regulatório da maconha no Brasil, por meio de um projeto de lei que ainda está tramitando no Congresso Nacional, projeto de lei 399 de 2015, que era um grande absurdo. A gente conseguiu, então, fazer com que esse projeto saísse de uma comissão especial onde ele estava, fosse para votação em plenário agora da Câmara dos Deputados, e estamos trabalhando firme para que esse projeto não avance, para que ele não siga para o Senado. Ou seja, o governo federal tem batalhado firme, não só aqui no Brasil. No ano passado, nós participamos, junto com o ministro Onyx Lorenzoni, de uma reunião na Comissão de Narcóticos da ONU, também
trabalhando contra a redução do controle internacional sobre a maconha. Porque essas pautas progressistas, Léo, essas pautas elas não são exclusivas aqui do Brasil, não. São pautas internacionais, né? E que todos os meandros da política internacional estão permeados dessa pauta progressista, inclusive na área de drogas. E o Brasil tem se posicionado, inclusive internacionalmente, contra a liberação das drogas. Então, é assim que o governo do presidente Bolsonaro tem se portado em relação ao tema. Ô, Quirino, me tira uma dúvida. Esse PL 399 é aquele que deu aquela confusão lá sobre a questão da medicação, inclusive, não é isso? Exatamente. Inclusive, vocês estavam, no dia do Terça Livre, vocês estavam lá no... Eu estava lá com vocês estavam falando sobre o PL 399, que terminou passando da comissão, né? Isso. Na verdade, a situação é a seguinte, bem rápido aqui para os amigos entenderem. Em 2015, um deputado federal apresentou um projeto de lei para regulamentar o acesso de pessoas a medicamentos derivados de cannabis. Basicamente, das centenas de moléculas que compõem a cannabis, existe uma delas, que é o canabidiol, que pode ser utilizado, mas uma utilização bem restrita para o controle de crises convulsivas na infância e na adolescência, né? Quando outros medicamentos não têm efeito. Então, é uma possibilidade de ação muito restrita que existe. Em relação a isso, nós não somos contra, né? Só para ficar claro aqui. Inclusive, nós trabalhamos junto à Anvisa para que a Anvisa pudesse, então, publicar normativas para favorecer que as pessoas pudessem ter acesso ao medicamento. Acessar o medicamento é uma coisa e o governo federal tem trabalhado para isso. Agora, o que acabou acontecendo foi que alguns deputados ligados ao PT, em parceria, né, num conluio, na verdade, com o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, acabaram criando, então, uma comissão especial e puxaram esse projeto de lei, né, lá de 2015, e acabaram, então, enxertando nele uma série de coisas, né, como, por exemplo, a possibilidade da fabricação de produtos derivados de maconha para fins industriais, fins cosméticos, fins alimentícios, ou seja, a gente poderia entrar na farmácia e ter um monte de suplemento alimentar ali, você poderia entrar no supermercado e comprar comida com produto derivado de maconha, ou seja, era um grande absurdo isso. Esse projeto de lei, nessas emendas que foram enxertadas, você poderia, por exemplo, liberar a plantação de maconha em larga escala no Brasil, sem qualquer possibilidade de controle. Esse projeto de lei também, se fosse para frente, poderia liberar no Brasil uma coisa que é um grande absurdo, que é o financiamento público para a plantação de maconha. Essa foi uma emenda da deputada federal Thalíria Petroni, do PSOL. Só para que as pessoas possam entender um pouco, ou seja, onde que a gente está imerso, né, nas insanidades e irresponsabilidades que a esquerda vem colocando, né, enfim, para colocar a goela abaixo da sociedade brasileira. Então, nós, do governo federal, fomos contra isso. O que acabou acontecendo é que esse projeto de lei ele acabou sendo aprovado nessa comissão especial, né, que foi uma comissão especial criada pelo Rodrigo Maia, só com defensor da maconha. Então, o que nós acabamos fazendo foi, em parceria com deputados parceiros, nós pegamos esse projeto de lei agora e mandamos para o plenário da Câmara. E lá, então, ele vai ser discutido com todos os parlamentares, com os 503 deputados, não só com 34 deputados que compõem essa comissão especial. E aí sim, a gente quer a participação de toda a sociedade brasileira, que sabidamente, Léo, é contra a legalização das drogas, é contra a legalização da maconha. O que acontece é que grupos específicos, né, ligados principalmente a partidos de esquerda, ou grupos que querem explorar o mercado das drogas no Brasil, esses grupos, então, ficam fazendo lobby o tempo inteiro no Congresso para empurrar na sociedade brasileira a liberação das drogas. Mas, aqui no governo federal, eu sempre costumo dizer, e o Eduardo Cabral, que está aqui também, não vai ser no governo do presidente Bolsonaro que as drogas vão ser liberadas no Brasil. Muito bem, secretário. Primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho. Eu acompanhei aí um pouco toda essa parte aí da comissão, né? Desde que eu assisti lá a tua entrevista no Terça, eu me inteirei, né, e vim acompanhando.
conte com a gente em Alagoas para trabalhar a nossa bancada lá de Alagoas, tá? Então, assim, de antemão já me coloco à disposição para conversar com alguns deputados para quando isso for a plenário, certo? Então, o Edu tem meu contato aí. Na hora do 1, 2, 3 já, a gente bota aí todo mundo para cobrar os deputados, né, a militância toda, para cobrar os deputados a não aprovação aí desse PL. Eu queria primeiro agora passar, secretário, só me permita aí para que o Edu possa também se apresentar, falar um pouco aí, Edu, né, e desde já agradecer por ter aceito aí o nosso convite para a gente conversar hoje aí, né, e o pessoal conhecer um pouco do belíssimo trabalho aí que vocês vêm fazendo, né, um trabalho muito importante na recuperação das pessoas, né, na recuperação daqueles que hoje dependem da droga. Como eu disse ao secretário, né, assim, eu tenho a oportunidade de conhecer essa realidade, porque eu trato muito com a comunidade católica que acolhe sem teto, né, e muitos estão ali sem teto por causa da droga. A gente sabe o caminho que é, né, quando você entra com uma dose, como eu falei, né, uma dose segura e depois termina na insegurança das ruas. Então, fica à vontade aí, Edu. Então, boa noite. Passando aqui na sua timeline, aqui, ó. Ei, nosso presidente. Tão lindo. Então, para exorcizar já a petralhada para não aparecer nessa live. Então, boa noite, pessoal. Boa noite aqui, nossos amigos que estão assistindo aqui, ó. Pastor, o pessoal aqui do Billy, né? Todo mundo que está acompanhando aqui, estou vendo os comentários aqui. Que Deus abençoe vocês. Realmente é como o Quirino falou, né? A nossa luta aqui é por um Brasil sem drogas. A nossa missão aqui é salvar vidas. Acho que o Quirino já deve ter falado isso. Estamos chegando a 100 mil vidas acolhidas em comunidade terapêutica, né? Uma delas aqui, ó, deu boa noite aqui, que é o nosso querido Weber Leite, de Maceió, com quem eu tive o prazer de estar na Fazenda da Esperança. Me recuperei lá 23 anos atrás, né? Tô vendo um monte de amigo aqui. E, cara, assim, o Brasil, ele vinha numa vertente de flexibilização de droga, né? Maconha é legal, e tudo, droga é legal, tal. E esse governo veio para dizer que não. Esse governo veio para mostrar a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade. Não dá para a gente ter uma indústria aí financiada pelo Jorge Soros, Open Society, e toda essa safadeza aí, Fernando Henrique Cardoso, toda essa turma aí que veio com essa história porque querem ganhar dinheiro em cima do sofrimento de pessoas. Quirino é sempre um cara mais técnico, né? Eu sou um cara mais emoção, mais político, tal, que vai para cima. É como o Quirino falou, não vai ser no governo Bolsonaro que será liberada as drogas. Todo dia, nossa secretaria é uma secretaria pequena. Porém, ó, aqui, ó, 8 e pouco da noite, a gente está aqui trabalhando, recebendo vereador, as pessoas procurando saber o que pode fazer. E eu queria parabenizar, Léo, não é porque eu estou na live aqui com você, não. Mas, bicho, obrigado por você assumir essa política de drogas aí. Tem muita gente boa em Alagoas, mas todas as vezes que você veio aqui mostrando a sua preocupação, isso é muito importante, mas muito importante mesmo, porque enquanto a gente está fazendo essa live aqui, daqui a pouco a gente vai para nossa cama dormir, tem gente que está se drogando nas ruas e tem muita mãe esperando seu filho voltar e sabe que não vai voltar. Hoje, qualquer pessoa pode pedir a internação, o acolhimento nas comunidades terapêuticas, porque nós ofertamos 11 mil vagas. Vamos forçar aí com o Arthur Lira aí para conseguir mais recursos aí, para ele liberar mais recursos lá na Câmara, né, um PL aí, para que a gente possa dobrar para 25 mil vagas, né? Nós queremos chegar no final do governo Bolsonaro com 250 mil pessoas salvas. E eu gosto sempre de lembrar, Léo, o seguinte: nós perdemos 500 mil pessoas numa pandemia, perdemos. Grande parte disso é fruto desse consórcio do Nordeste e de todos esses que desviaram dinheiro e ficam acusando o presidente. Mas ninguém pode dizer, no final do governo Bolsonaro, que Bolsonaro, junto com o Quirino, junto com o ministro João Roma, né, com nossa secretaria aqui, nós fomos no inferno
saquear essas vidas. Eu gosto sempre de dizer isso, porque são almas que estavam perdidas, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que a gente passa todos os dias por elas, e a gente sabe que é um drogado, não vale nada, é aquela coisa. A nossa secretaria é a secretaria que olha para essas pessoas, é a secretaria que estende a mão. É o governo Bolsonaro que estende a mão e reconheceu nessas casas de recuperação, né, que já fazem um trabalho de excelência há muito tempo, né? Não precisava criar clínica, não precisava criar, é só reconhecer esse tratamento que é fantástico, que ensina a viver. Ele não só tira a droga, mas ele ensina a viver, ele ensina a ter regra, ele ensina a trabalhar, ele capacita. Então, Léo, assim, tá no governo Bolsonaro, vivenciando esse momento ao lado desse cara que é meu irmão, que eu amo pra caralho, querido aí. Bicho, é coisa de Deus. Eu me emociono assim, que é coisa de Deus. E é importante a gente fazer isso e ter capilaridade justamente no município, justamente no interior. Justamente, eu já disse a você, você pode pegar seu gabinete e dizer a toda Alagoas, você mãe, você pai que tem problemas com seu filho de dependência química, venha no meu gabinete aqui, porque eu vou conseguir a vaga para você. Seja em Alagoas, seja em Pernambuco, seja em qualquer lugar do Brasil. O que a gente não pode é deixar de avisar que tem essa política. Eu recebi aqui 6 vereadores aqui de um município que é do polígono da maconha. Eu vi esses caras chorarem hoje, eu vi esses caras saírem tudo emocionado. Por quê? Porque encontraram uma solução que não sabia. E isso chegou por alguém que falou, ó, em Brasília tem uma secretaria de drogas, de um cara lá, o cara tem um bigodão lá, cara de mal, mas o cara é ponta firme. É o bigodão. E os caras vieram aqui, bicho, os caras saíram, Léo, emocionados. Por quê? Porque agora vão levar a solução para o município. Então, bicho, assim, é um orgulho danado chegar a 100 mil vidas acolhidas. Isso você não vai ver na Globo, isso você não vai ver no meio de comunicação esquerdista. Aqueles vagabundos que estavam lá na frente da prefeitura te afrontando, eles não vão falar isso, eles vão continuar dizendo que Bolsonaro é genocida, mas a gente vai continuar mostrando o lado humano desse governo, com o braço social do governo, que é o Ministério da Cidadania, através do João Roma, através da Senapred, sob o comando desse bigodudo aí. Primeiro, assim, eu queria até testemunhar, eu acho que quando a gente trabalha com amor, sabe, Edu, as coisas vêm e fluem muito melhor. Né? Eu assim como vocês aí, eu amo o que eu faço, né? Não faço só por política ou por qualquer coisa, por vocação mesmo, acho que é vocação, é por gostar mesmo de tentar ajudar as pessoas. E só testemunhar que a primeira vez que você me recebeu foi num feriado, né? Você foi para o ministério para me receber num dia que você poderia estar descansando, num dia que você poderia estar com a sua família. Você fez questão de ir lá no ministério para me receber, e isso não tem preço, meu irmão. Né? Então fica aqui meu agradecimento, meu reconhecimento, todo o amor que vocês aí têm dedicado à causa que vocês abraçaram. Né? E tenho certeza que se hoje existe esse fruto, tem muito aí da ação de vocês, tem muito aí da dedicação de vocês no dia a dia. Eu queria só fazer uma pergunta aí a vocês. Qual é a importância que vocês entendem do transcendentalismo, da fé em Deus, na recuperação do usuário, do dependente químico? Quando você compara resultados, por exemplo, de uma comunidade terapêutica que de repente não tem um viés religioso, para outro que tem, que insere a fé em Deus, e aqui não me refiro à Igreja Católica especificamente, né, que tem muitas comunidades terapêuticas, mas a qualquer fé. Né? Vocês acham que isso tem um impacto direto na recuperação? Vamos lá, então, eu posso começar aqui? Aí depois o Edu dá a sequência. Querido, tu fala e eu canto. Maravilha. Só não me faça chorar, por favor. Eu vou cobrar. Você está aí com o violão no ministério? Tô. Então beleza. Então vamos lá. É o seguinte.
na realidade, a espiritualidade e também a religiosidade são fatores de proteção ao uso de drogas. Essa é uma questão já muito bem estabelecida na literatura científica sobre o tema. Ou seja, hoje não há mais dúvidas de que a espiritualidade e também a religiosidade são fatores de proteção. E é interessante porque existem vários fatores de risco, mas existem fatores de proteção também. Por exemplo, a família, né, é um outro fator de proteção, né? Tanto é que nós aqui no governo federal, aproveitar o momento, aproveitar o ensejo aqui dessa nossa conversa, Léo, nós acabamos de lançar, há cerca de 2 semanas, lançamos numa parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, lá com a nossa ministra Damares Alves, lançamos o programa Refeições em Família. Por quê? Porque nós sabemos que o fortalecimento dos vínculos familiares, a aproximação das pessoas dentro do ambiente familiar é um importante fator de proteção às drogas. Então, nós temos vários fatores de proteção às drogas. Então, família é um deles, a religiosidade e a espiritualidade também. Tem vários estudos mostrando que pessoas que crescem no ambiente religioso, no ambiente que a espiritualidade é presente, as pessoas têm uma chance menor de se envolverem com drogas. Então, a gente está falando aqui de prevenção. E quando a gente fala do tratamento, da recuperação também, a espiritualidade e a religiosidade ajudam sobremaneira no processo de recuperação das pessoas com dependência química. As comunidades terapêuticas, por exemplo, trabalham nesse viés. Então, as comunidades terapêuticas têm alguns pilares para o seu funcionamento. Então, a espiritualidade é um deles, o trabalho é um outro, né? A laborterapia, o trabalho como capacitação para depois que o indivíduo saia com uma terapêutica, o convívio entre os pares, o trabalho com a família, o dependente químico, ou seja, a comunidade terapêutica trabalha em alguns pilares de sustentação. E um desses pilares, um dos mais importantes, é o desenvolvimento da espiritualidade. Isso daí é uma coisa que é inconteste. Vários trabalhos científicos mostrando também o importante papel da espiritualidade na recuperação do dependente químico. E a gente está falando aqui das comunidades terapêuticas, mas existem os grupos de mútua ajuda, que eu falei aqui anteriormente, e que o governo federal também tem tido parceria com esses grupos, como, por exemplo, Federação de Amor Exigente, que também trabalha aspectos de espiritualidade, a Pastoral da Sobriedade, que é uma pastoral da Igreja Católica. Sim. A gente tem a Cruz Azul no Brasil, né, que também realiza suas ações com base na espiritualidade. Nós temos o Grupo Esperança Viva, que é o GEV, que é ligado à Fazenda da Esperança, ligado à Igreja Católica. Nós temos os grupos anônimos, Alcoólicos Anônimos, o AA, Narcóticos Anônimos, o NA. Temos o Alanon, o Naranon, que trabalha com as famílias dos dependentes químicos. E esses grupos, Léo, eles trabalham todos com o desenvolvimento da espiritualidade. Tudo isso para dizer que a espiritualidade é um fator de grande relevância e ajuda muito, tanto na prevenção ao uso das drogas, como também na recuperação efetiva das pessoas com dependência química. E aí é um contrassenso, né, secretário? Porque, assim, se fala tanto, né, de Estado laico, tenta tanto afastar a espiritualidade, a religiosidade da vida do cidadão, como se fosse um pecado, não um pecado, né, mas como se fosse um absurdo você levar em consideração a espiritualidade no dia a dia, né, que só na hora da agonia é que se entende que ele pode ser um grande aliado. Né? Então, Léo, só para aproveitar, assim, na verdade, essa é uma posição absolutamente ideológica. Sim, isso. E por quê? Quando que uma posição é ideológica? Quando ela não tem lastro, quando ela não tem base na realidade. E a realidade é essa. Eu falei aqui, que quando a gente fala sempre parece que a gente está falando de coisas, né, enfim, que não são palpáveis, que não podem ser mensuradas. Não. Quando a gente fala de espiritualidade... É contra a ciência. Química, você tem trabalho científico, Léo, você tem pesquisa mostrando isso. O que eu estou falando aqui é baseado em pesquisas nacionais e internacionais, mostrando a importância do papel da espiritualidade na prevenção de drogas e também na recuperação de pessoas com dependência química. E só para que os amigos possam entender também, aproveitar esse momento, na publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, quando o presidente Bolsonaro, então, publicou, por meio do decreto presidencial 9761,
só para deixar claro aqui, a espiritualidade entrou como parte das ações, por exemplo, para a prevenção, né? O fortalecimento das famílias, porque negar isso é negar evidência científica, é negar uma coisa que pode ajudar as pessoas. Ou seja, só pode negar isso quem tem uma posição ideológica sobre o tema, né? Então, só para ficar claro, e quando a gente fala dessas questões de religiosidade, espiritualidade, a gente está falando de coisas aqui, inclusive nós incluímos na nossa política pública, nós temos trabalhado isso aqui no governo federal, mas nos baseando em evidência científica. Muito bem. Edu, quer falar alguma coisa? Então, Quirino já falou tudo, por isso que eu disse assim, Quirino é o cara técnico, eu sou o cara emoção. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, né? Aquilo que poderia as drogas ser minha morte, foi Jesus que mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui na Secretaria Nacional. Eu completei agora 23 anos de sobriedade, dia 16 de agosto, né? E não estou dizendo que só eu sou um milagre, não. Eu estou vendo aqui o Pereira, que é um milagre. Eu estou vendo aqui o Billy, que é um milagre. Eu estou vendo aqui o Weber, que é um milagre. Então, bicho, assim, o que salvou minha vida foi a espiritualidade. A droga foi só um detalhe. A droga eu usava ali para esconder minhas dores, o abandono dos meus pais, todas as frustrações que eu tinha, né? Mas eu desconheço, das 500 casas de recuperação que a gente tem, uma comunidade que não use a espiritualidade. Por isso que dá certo, porque a gente chega aí nos CAPs da vida, não todos, tá? Mas essa turma que fica com redução de danos, que não tem nada, não tem uma palavra de conforto. É tomar um comprimido, é fazer uma coisa. Eu coloco assim, sabe, Léo? E se Deus quiser, se for preciso, eu dou minha vida para que isso continue. Porque é coisa de Deus. Esses caras que estão acompanhando a live aqui, que passaram por isso, que hoje estão à frente de comunidade terapêutica, hoje estão aí em conselho tutelar, como nosso amigo Weber. É uma missão de vida. Quirino, assim, eu gosto de sempre dizer isso, a história de Quirino foi um cara escolhido por Deus, um psiquiatra, que veio barrando essa loucura de luta antimanicomial, que Deus trouxe para o governo. Poucas pessoas sabem que a gente abre mão de estar com nossas famílias, para estar aqui em Brasília. Salário de secretário, de diretor, não é essa coisa que o povo pensa, a gente não está aqui por dinheiro, porque se fosse por dinheiro a gente já tinha ido embora. É porque Deus preparou esse momento. Eu sempre gosto de dizer, nós construímos algo que a gente está mostrando à sociedade. Ó, isso aqui tem jeito. A solução para esse problema que nunca acaba, Cracolândia que cresce, aquela coisa, é isso. Agora, nós temos duas opções. Ou nós escolhemos o Messias, novamente, ou se escolherem o Barrabás, o Nove Dedos, eles vão vir fechando tudo isso. Vão liberar drogas. Nós barramos a liberação das drogas aqui por 3 vezes. Estávamos na Câmara agora, já vendo aí, porque a Érica Cocai e toda essa vagabundagem do PT querem acabar com essa política por pura ideologia. A Cocai, então, inclusive, tem um sobrenome bem sugestivo, né? É o quê? Cocaína. Eita, é mesmo, é. Não, e eu gosto sempre de dizer o seguinte, Léo. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, a gente tá vendo descaradamente o mal, a gente tá vendo o Freixo dizer que é a favor da liberação de drogas, a gente tá vendo aí parte do STF querendo descriminalizar todas as drogas, né? E, bicho, eu, como ex-dependente químico, eu fico aterrorizado no fato de saber que querem liberar as drogas. Eu fico com medo, mas, bicho, eu não quero esse futuro pro meu filho, eu não quero isso pro meu filho. Então, bicho, assim, obrigado por essa live, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre isso. Quando você quiser fazer o convite aí, de antemão, a gente pode participar da sessão da Câmara, da sessão da Câmara Estadual. Nós precisamos
nós precisamos falar disso. É feito o pastor Osani Mendes, que está aqui, né? Pastor, é justamente isso. O senhor não desiste de tirar, nós também não. Nós precisamos de pessoas que não queiram fazer politicagem ou usar isso para se promover, como já tivemos em outros momentos aí, que não estão a fim de resolver. Nós queremos resolver, né? E eu bicho, eu não estou falando de politicagem, não, pelo amor de Deus. Nós precisamos de deputados federais, viu, Léo, que abracem realmente essa política aqui, para que a gente tenha em cada estado pessoas que briguem por isso. Porque senão vai ficar essa palhaçada aí de seu Paulo Teixeira, Érica Cocai, o Marcelo Freixo, essa turma, toda canalha aí, fazendo essa sacanagem, querendo destruir a família, através dessa questão de liberação de aborto, uso de drogas, pautas LGBT. Eu estou colocando aqui, nós não somos contra ninguém. Agora eu penso que o respeito tem que vir para todos, não para uma classe, não para uma super raça, que é melhor do que... Porque antigamente eles lutavam a favor dos índios, a favor do negro. O movimento LGBT deu uma sola nesse estudinho e está exigindo mais do que tudo, e assim, no final eles nem sabem o que querem. E a gente tem que voltar àquela história, né? A gente tem que voltar a viver a palavra de Deus. A gente tem que voltar a valorizar a família, porque é aquela história. Tem aquele cartaz de Pablo Vittar, que o ser humano ele vai desenvolvendo. Chega no Pablo Vittar e tem aquela famosa frase: volta que deu merda. Realmente deu merda. Então a gente não pode abandonar, a lei do Criador desta terra, né? Ele nos deu a liberdade de a gente escolher ser o que quer, claro. Mas está se mostrando que as pessoas que querem viver sem isso estão se perdendo. E é engraçado, eu não conheço um ex-dependente que se livrou das drogas que diga que droga é bom. Então a nossa missão, como eu disse, é lutar por um Maceió sem drogas, por uma Alagoas sem drogas. E um Brasil sem droga, né? Esse pessoal do consórcio do Nordeste gosta tanto de droga que até o respirador comprou de empresa de maconha, né? E nunca chegou, né? Virou fumaça. Eu fiz as contas aqui e a gente fala assim, olha, um respirador desse saiu a quase 150 mil reais, 160 mil. Seriam 300 respiradores que o consórcio teria direito, tá? Que se tivessem chegado, tinha salvo ali, mais ou menos, levando em consideração que a pessoa que fica entubada, ela fica mais ou menos 1 semana, 2 semanas no máximo. Eu fiz uma conta por alto, daria para salvar 6 a 7 mil vidas. Mas esses respiradores, Léo, foram superfaturados. O preço de um respirador custa 28 mil reais. Daria para comprar quase 1.500 respiradores e daria para ter salvo 60 mil vidas. Eles caras gastaram 49 milhões, nunca foi entregue. Essa Hemp Care só tem um funcionário. O senador Girão foi lá, provou que eles não tinham capacidade. E esse dinheiro aí, enquanto a Renan tiver... Bicho, eu tenho vergonha de dizer que num país feito o Brasil ainda tem um Renan Calheiros à frente de uma CPI, junto com o saltitante, que é aqui de Garanhuns, né? O saltitante aqui que saiu fugido daqui de Garanhuns, eu acho que o pai pegou ele fazendo alguma coisa errada, né? Com outro menininho, e aí fugiram com vergonha. E o outro Omar Aziz. Então, esse país só vai ser sério quando esses caras não estiverem mais no poder, né? Porque aí a gente vai ter uma tranquilidade para consertar esse país. E Verdade. Aí eu gosto sempre de colocar, veja, essa pessoa colocou aqui, Deus abençoe essa luta, é minha esposa, a quem eu abro mão de estar com ele, isso aqui, ó, para estar lutando pelo filho dos outros. E aí, bicho, assim, é muito triste quando a gente está querendo lutar pelo Brasil e esses caras estão à frente. É muito triste quando esse consórcio deixou que mais de 60 mil vidas se perdessem e eles ficam apontando para o Bolsonaro, dizendo genocida. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são de direita, mas vocês, essas 29, 30, 40, 50 pessoas que estão assistindo essa live e que vão assistir depois,
arregace a manga também. Eu não pense que essa luta é só pro Léo, que está como vereador, o Quirino, que está como secretário, eu que estou como diretor. Essa luta é sua. Essa luta é de você convencer cada dia que esses caras são safados e que a gente está dando a vida, sabe? Não é fácil, a gente chora, a gente fica triste, aí tem hora que a gente se invoca, mas a gente se abraça e diz, vamos juntos novamente, porque a cada vida que a gente salva é um presente para Deus, é uma pessoa a mais para lutar nessa guerra. Então, bicho, assim, desculpa aí falar muito nesse sentido, eu me emociono, mas é porque eu não queria estar no lugar do Bolsonaro, eu tenho pena do Bolsonaro, por isso que eu luto muito aqui. A gente sofre muito pra caramba com uma secretaria, imagine ele com tudo isso. Então, Verdade. assim, cada um de nós apoiá-lo, tá com ele, dar essa segurança a ele, dizer assim, tamo junto, presidente, que é pra gente mudar essa história do Brasil. Verdade, Edu. Eu sinceramente, assim, eu também passo por esses momentos, né? Porque você lutar pelo que é certo hoje parece que é errado, né? E a gente é bombardeado o tempo inteiro. Eu não sou nada, eu sou um vereador, né? Assim, perto do presidente eu não sou absolutamente nada. E todos os dias a gente é bombardeado pela imprensa, bombardeado pela militância, né, de esquerda, enfim, é o tempo inteiro isso, né? E essa angústia, esses momentos difíceis que a gente passa, né, até de desilusão ou de querer desistir, são superados por momentos como esse, quando a gente encontra pessoas que, assim como a gente, né, acredita que é possível mudar, que é possível a gente deixar uma semente, né, e que essa semente possa frutificar e amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, vão ser outras pessoas, mas que essas pessoas possam conduzir esse país na linha que a gente precisa, restaurando os nossos valores, restaurando honra, né, dignidade, espiritualidade, conceito de família, né? E eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos passando vai valer a pena no fim, né? Eu tenho muita fé em Deus, né, de que o bem vencerá, né? O mal não vai prosperar. A gente passa um momento muito difícil, muito delicado no país, politicamente falando, né? Mas o povo brasileiro é um povo conservador, é um povo que gosta de trabalhar, não é vagabundo igual a esses caras, né? Então eu tenho certeza que assim, que nós vamos vencer essa, né? E eu fico muito feliz com o trabalho de vocês, com a disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje, 9 horas da noite, né? Depois de um dia bastante cansativo, se Pra mim não terminou disponibilizar. não, viu? Hã? Pra mim ainda tem mais uma reunião depois. Não, essa eu não quero não, viu, participar. Mas de ter se disponibilizado a conversar um pouco aqui com a gente. Em Alagoas, vocês podem ter certeza, meus irmãos, que vocês têm aqui um soldado, certo? Um soldado. O que vocês precisarem, eu estou 100% disponível. Tenho tentado aí contribuir para que a gente possa selar esse convênio. Eu sei da importância dele para o governo e sei. O outro virou um anjo, ó. Tá mudando o filtro. Que apertei aqui nessa porra e não sei mais sair, pô. E assim, tentando aí contribuir, porque eu sei da importância disso, não somente para o governo federal, mas também para as pessoas que precisam, né, serem atendidas, serem acolhidas. Quirino, foi um prazer imenso, amigo, estar contigo, né? Agradeço demais a sua disponibilidade. Edu, meu irmão, você já virou meu irmão, né? Já é um cara assim que, pelos seus valores, por sua emoção, né? Eu também sou muito de emoção, sou muito coração. Isso atrapalha às vezes, né, um pouco a razão, mas é aquilo que a gente é, né? E fico muito feliz e muito sensibilizado, muito admirado com sua história de superação. E meu irmão, aqui vamos trabalhar para a gente assinar esse convênio. Vocês virem para cá, tá? Eu faço questão aí que vocês venham para que a gente possa fazer um evento, uma comemoração aí para esse momento, tá bom? E eu vou abrir aí o microfone para vocês, né, ao tempo aí que agradeço a disponibilidade dos amigos. Bom, Léo, então mais uma vez muito obrigado pelo convite, obrigado pela abertura que você nos concedeu junto ao seu público para que nós pudéssemos conversar sobre esses temas de grande relevância para toda a sociedade brasileira, enfim, aí para
para Maceió, para Alagoas, enfim. Então, a gente aqui no Governo Federal fica sempre à disposição e vamos continuar nessa caminhada. E é sempre bom, né, encontrarmos parceiros, encontrarmos amigos para que sigamos juntos e cada vez mais fortes. Então, obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí em Alagoas e aqui estamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço. Abraço, Edu. E abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí, né? E vi passar várias pessoas, enfim, que estão conosco aí. Então, um abração para todos e abração para todos que acompanharão essa live mais para frente. Tamo junto. Um grande abraço. Edu. Então, Leozão. Léo, bicho, primeiro, já que a gente tá fazendo a primeira live aí em Alagoas, quero dizer que esse cara aqui que tá do meu lado aqui, ó, Quirino, é um cara escolhido por Deus, capacitado por Deus, do mesmo jeito que Bolsonaro foi escolhido por Deus, esse cara aí, é graças a Quirino, e eu quero colocar isso aqui para o Brasil inteiro ver, é graças a esse secretário aí que o Brasil não liberou as drogas por 3 vezes, foi lá, vai no Congresso, o PT chama o cara de doido, e aquela coisa, e a gente em cima, mas Deus capacitou esse cara, trouxe para cá, e o Brasil por 3 vezes tem que agradecer a esse rapaz aí por não ter liberado drogas. Se a gente hoje salvou 100 mil vidas, é por causa também dele aí que está aí. É um secretário que é um super secretário. Já mudamos 3 vezes ministro e ele permanece firme pela competência. É muito legal ver o Bolsonaro dizer que essa política, dizer assim, Edu Cabral, Quirino, essa política é a política do meu coração. Quero deixar um convite. Você que não viu o Bolsonaro indo numa casa de recuperação, assista depois dessa live no YouTube. Bolsonaro na Fazenda da Esperança. Experimente essa emoção para você saber o que é também a casa de recuperação. E, cara, obrigado aí todo mundo que está assistindo. Todo mundo aí faz parte dessa história. Eu vi aqui meu amigo Adriano, que foi o primeiro cara a botar Bolsonaro assim nas costas. 5 ou 6 caras. Carregou, né? É um cara aqui de Deus. É um cara. Essa história ela foi construída a várias mãos. Por isso que a gente não cabe a gente desistir. Que Deus possa abençoar a todos. Eu não sei tirar esse negócio aqui, eu apertei já aqui, eu acho que eu tô com a cara engraçada aí, olha. Agora ficou né? bom. Então, tá parecendo que o ministério tá todo enfeitado aqui. Mas, bicho, quero dizer que essa secretaria, Léo, é sua. A secretaria tá aberta, você sabe disso aí. A gente aqui atende todo... Pronto, agora eu tô na lua. Caralho, como é que tira essa porra aqui? A secretaria é sua, portas abertas. A gente vai fazer o nosso acordo de cooperação e a gente vai salvar muitas e muitas vidas. E outra coisa, quando você for lá no palácio fazer foto com o presidente, entregar a foto com o nosso mestrão lá, né? E aí, quando você vier aqui, enfim, chama a gente aí. E que Deus possa abençoar todos nós. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Você roubou minha fala final, viu, seu cabeça? Eu ia falar isso, viu? Não, mas a gente fala de novo. Bora, Brasil acima de tudo. Você fala a primeira fase e eu queria a gente fala o complemento. Bora lá. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu, Léo. Amém, meu irmão. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Parabéns pelo trabalho, viu? Tamo junto. Valeu, tamo junto. Amém, que abençoe a todos. Tchau. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém, amém, amém.